Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos seguir aqui com os comentários das questões de processo civil da prova da OAB, 36º exame de ordem, prova realizada no último domingo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, já deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo, sugere tema, diz se você acertou as questões ou errou, o que achou da prova. Não fiz a OAB ainda, isso não me interessa, claro que se te interessa, começa a estudar. Já resolver questão ajuda bastante. Sugere tema. Sugerir o tema, se for um tema que eu tenho condição de te ensinar de processo civil, direito empresarial, prática civil, eu vou te ensinar, pode deixar. Bom, vamos lá então? Vamos seguir então aqui para a primeira questão, não, para 54, né? A gente já viu na aula passada 3 questões, hoje a gente vê as 4 que faltaram. Então, questão 54. Por mais de 10 anos, Leandro foi locatário de uma sala comercial de propriedade de Paula, na qual instalou o seu consultório para atendimentos médicos. Decidido a se aposentar, Leandro notificou Paula, informando a rescisão 4 meses contratual, colocando-se à disposição para entregar o imóvel. Ultrapassados 4 meses sem o retorno da locadora, Leandro ajuizou a ação declaratória de rescisão contratual com pedido de consignação das chaves, ou seja, ação para declarar que o contrato acabou e está depositando as chaves. Tá? Diante disso, Paula apresentou contestação e reconvenção, na qual pleiteia a cobrança de danos materiais por diversos problemas encontrados no imóvel. Diante desse imbróglio, reconsiderando sua aposentadoria, Leandro consulta advogado para avaliar a possibilidade de desistir da ação. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Pausa a aula agora, responde a questão. Fez isso? Respondeu a questão? Pausou a aula. Volta comigo aqui, já vamos direto para o gabarito. Letra A é a correta. Por quê? Por ter sido apresentada a contestação, Leandro poderá desistir da ação até a sentença e ficará sujeita à concordância de Paula. Certinho, está ali no 485, parágrafos 4º e 5. Então você entra com uma ação. Você pode desistir? Pode. O réu contestou? Não. Então você desiste à vontade, ele não precisa concordar. O réu já contestou? Já. Então para desistir, ele tem que concordar. Essa é a regra. Isso vale até quando? Até a sentença. Beleza? Agora, por que as outras estão erradas? Letra B de bicicleta. Como foi oferecida a contestação, Leandro não poderá mais desistir da ação. Errada pelo mesmo motivo. Pode, desde que haja concordância do réu. Tá? C. Caso apresentada a desistência da ação, por Leandro, sua conduta implicará a desistência implícita da reconvenção. Isso está lá no 343, parágrafo 2º. É o artigo que fala de reconvenção. Está errado por quê? Porque contestação é a ação, reconvenção é o contra-ataque. Elas são autônomas. A desistência dessa não implica o fim dessa. Beleza? E D, caso o Leandro desista da ação, isso acarreterá a extinção do processo sem resolução de mérito. Certo. Obstando a propositura de nova ação com o mesmo objeto. Errado. Lá nos termos do 486. Se o juiz extinguiu sem análise do mérito, tá? Isso não faz coisa julgada material. Não impede que se reproponha a demanda. Beleza? Então, fechamos a 54 aqui. Uma questão que misturava sentença, desistência da ação e reconvenção. Tá? Uma questão complexa? Não tão. Apesar de misturar os assuntos, era uma questão até certo ponto sim. Tá? 55 na tela para você. Maria promoveu uma ação de divórcio em face de seu ex-marido João, sendo que o réu foi inicialmente dado como residente na casa de sua ex-mulher, embora ali já não mais residisse. Quando da tentativa de citação, foi lavrada a certidão negativa, esclarecendo que a autora informou que o réu tinha regressado a Portugal. Diante disso, João veio a ser citado por edital, a requerimento da autora. João, após transitada em julgada a sentença da ação de divórcio, teve conhecimento da ação. Diante do fato de que a autora necessariamente sabia o endereço dos familiares do requerido na cidade onde por último residiu com ele em Portugal e de onde era contactada telefonicamente com frequência por ele, procurou você para esclarecê-lo sobre os aspectos e efeitos da citação no processo brasileiro. Gente, aqui a solução está muito mais no enunciado que na lei, você vai entender. Pausa a aula agora e responde a questão para mim. Pausou? Respondeu?
Então vamos lá, direto para o gabarito. Letra C, C de certo. Por que a C está certa? A citação por edital é nula, porque não foram efetuadas as diligências necessárias, tendo em vista a existência de elementos sobre o paradeiro do réu. É isso, gente. A lei é muito clara, dizendo que a citação por edital é possível quando a parte está em local incerto, ignorado, mas você precisa tomar as diligências para localizar. E ela ia onde ele estava. Como ela sabia, inclusive, ela nem podia ter pedido a citação por edital, porque aí ela agiu de forma errada, ela agiu de forma dolosa, agiu de forma a saber que ele não seria achado, tá? Isso, inclusive, gera punição para ela. Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra A, o 258 é o fundamento. Maria não poderá ser apenada por requerer a citação por edital. Errado, poderá sim. A lei prevê uma multa para ela por ter requerido dolosamente a citação por edital, sabendo da ausência dos requisitos que ensejavam, que autorizavam essa citação. B. A citação de João é válida, porque quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontraram citando, é autorizada a citação por edital. Gente, se o enunciado não tivesse dito nada, estaria certa, mas está errada porque o enunciado disse que ela sabia onde ele estava, então não era um local ignorado, tá? E a D. Já houve a sanatória do vício na citação de João, porque a sentença da ação de divórcio já transitou em julgado. Não, a citação é um vício insanável. O 239 vai dizer que para a validade do processo é indispensável a citação do réu, tá? Então, a citação é um vício tão grave que ele é transrescisório. Mesmo depois do prazo para ação rescisória, você poderia anular o processo todo por ausência de citação. Claro que tem exceções às situações em que a pessoa não é citada, mas a falta dessa citação é suprida de outra forma, como, por exemplo, o comparecimento espontâneo do réu. Esse é assunto, uma outra aula. Quer dizer, a aula que tem aqui no canal. Aqui tem uma sequência de vídeos sobre citação, confere lá para você entender isso daí, tá? Vamos para 56? Vamos lá, então aqui só lembrando, foi tudo, tá? 56. Valdemar move em face de Felício ação de despejo, cujos pedidos são julgados procedentes. Considerando-se que o juiz sentenciante não determinou a expedição do mandado de despejo, seria correto afirmar, na qualidade de advogado ou advogada do autor, que... Pausa a aula e responde para mim. Pausou, respondeu? Direto para o gabarito. Letra A de amor. O requerimento de expedição do correspondente mandado de despejo pode ser dirigido ao juízo ACO, ou seja, quem deu a sentença, pois o recurso cabível contra a sentença tem efeito meramente devolutivo. Aqui a resposta toda está na Lei de Locações, a Lei 8245 de 91. Lá no artigo 58, inciso 5, ele conta pra gente que os recursos dessa lei de inclinato, lei de locações, só tem efeito devolutivo, não tem efeito suspensivo. Por isso, a sentença que decreta o despejo, mesmo havendo apelação, gera efeitos. Então, ela pode ser executada, o juiz tem que expedir o mandado, não precisa pedir antecipação, tutela, nada disso. E a sentença por si só está gerando efeitos, tá? Com base nisso, você responde todas as outras. Quer ver, ó? Por que a B está errada? A fim de que a sentença seja executada, deve ser requerida a chamada tutela antecipada recursal, tendo em vista que o recurso cabível tem duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Errado. Primeiro, não precisa pedir esse negócio, porque a decisão já está gerando efeitos, porque o recurso não tem duplo efeito, apenas efeito devolutivo. C. Após a prolação da sentença, está exaurida a jurisdição do juízo ACO, razão pela qual apenas o tribunal pode determinar a expedição do mandado de despejo. Errado. Ele exauriu o conhecimento, mas tem que executar. Ele pode executar sim. Quem é competente para executar é o juízo que prolatou a decisão. Então, errada por isso. E D. Devem ser opostos embargos de declaração contra a sentença, a fim de que o magistrado antecipe os efeitos da tutela e, consequentemente, o despejo possa ser objeto de execução provisória. Você até pode fazer embargos, mas não por isso. O embargo seria para dizer que ele foi omisso em relação à expedição do mandado de despejo. É isso, tá? Mas não para ele antecipar a tutela, porque não precisa antecipar a tutela nesse caso, porque a ação de despejo, a sentença que decreta o despejo, mesmo havendo apelação contra ela, não tem efeito suspensivo. Beleza? E vamos para a última, 57. A Livraria Sabedoria sofreu ação de execução por título extrajudicial movida pelo Banco Carvalho, em virtude da inadimplência de contrato de empréstimo. Citada, a executada não realizou o pagamento da dívida,
tendo sofrido bloqueio de dinheiro depositado em instituição financeira. Com o objetivo de liberar o valor bloqueado, ofereceu, em substituição à penhora, fiança bancária ou o percentual de 10% de seu faturamento. Estimada, a exequente não concordou com a substituição, sob o fundamento de que a penhora em dinheiro é preferencial e não pode ser substituída por qualquer outra, fundamento que foi acolhido pela juíza da causa. Diante desses fatos, assinale a afirmativa correta. Pausa a aula, responde para mim lá. Fez isso? Vamos lá. C, de casa. Por quê? A decisão está errada, pois a fiança bancária equipara-se a dinheiro, desde que, em valor não inferior ao débito constante na inicial, acrescido de 30%. É isso, está lá no 835, parágrafo 2º. Então, o dinheiro pode naturalmente ser substituído por fiança bancária ou seguro-garantia judicial, desde que pelo valor da execução mais 30%. É isso. Se você oferece isso, tem que haver a substituição. Dá na mesma. Agora, prof, eu ofereço 40% do meu faturamento para bloquear, para desbloquear o meu dinheiro. É obrigatório a ter substituição? Não, só se a parte concorda. Beleza? Então vamos lá. Por que as outras estão erradas? A decisão está errada, pois a penhora do faturamento é equivalente a dinheiro, sendo cabível a substituição. Penhora de faturamento não é equivalente a dinheiro. O que é equivalente a dinheiro é seguro-garantia judicial ou a fiança bancária, desde que valor da execução mais 30%. Isso equivale a dinheiro. O resto não equivale, tá? B, está errada por quê? A decisão judicial está correta. Não, ela está errada. Mas por quê? Pois a penhora em dinheiro é prioritária. Isso sim, somente poderia ser substituída com concordância do exequente. Não, tá? A gente acabou de ver. Se eu ofereço o seguro-garantia judicial ou fiança bancária do valor da execução mais 30%, posso substituir mesmo independente da concordância do exequente. E D, a decisão judicial está correta, pois dinheiro, fiança bancária e penhora do faturamento são substituíveis entre si para fins de penhora. Não, eles não se equivalem, né? A ideia dessa alternativa é dizer que dinheiro, fiança bancária e penhora entre si pode se substituir. Não, porque aqui é aquela ideia do princípio da efetividade da execução. Né? O dinheiro é mais efetivo que o faturamento. Eu penhorei o dinheiro, né? Sei lá, 100 mil reais. Eu vou penhorar 10% do faturamento. Até alcançar 100 mil reais são 4 meses. Pronto, já provou que não é equivalente. Beleza? Então, finalizando, resposta à letra C de casa aqui. Me diz, acertou essas 3 questões? Achou difícil? Tem algum tema que você fala, puta, se cair esse tema na OAB eu vou errar? Me conta aqui embaixo, eu gravo um vídeo para você não errar. Bom? Um abração, bons estudos e ó, deixa o joinha e botar e volta firme e forte, superando a perda que ele teve, superando a dor que ele sofreu aí nesses dias. Estou aqui com a minha equipe de sempre, Bruna, Gabi e Guti, tá bom? E lembre-se, 10 mil seguidores aqui, ó. Nesse local teremos Gabi e Augusto. A aula vai ser a melhor aula do YouTube de todos os tempos. Preciso de você com 10 mil seguidores, me ajuda. Bom? Abração, até mais.